bem-vindos ao podcast de Mãe para Mãe. Eu estou muito feliz por estar começando esse trabalho e mais feliz ainda por estar com a Joana, que é uma parceira que eu trabalhei no meu antigo trabalho. Estou aqui com ela e ela tem muito a contribuir. Nós vamos falar sobre várias coisas muito interessantes para você, mãe, para você, professora. Então, fiquem ligadas aí. Muito prazer, Joana. Seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre olhar sistêmico. É isso? Isso. Sabrina, é um prazer enorme, né, estar aqui com você. Obrigada mesmo pelo convite. Fiquei emocionada, né, pelo convite. E no que eu puder mesmo estar contribuindo, eu quero muito poder estar contribuindo, auxiliando. Porque nós, né, enquanto profissionais, sim, nós temos, né, nós carregamos aí uma dádiva mesmo de que é fazer o nosso trabalho e ao mesmo tempo ajudar as outras pessoas. Eu acho que enquanto nós estamos servindo, acredito que é bem este o caminho mesmo. É isso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o olhar sistêmico. Quando você me mandou o tema, eu fiquei muito curiosa, né? Nós havíamos conversado um pouquinho já e você já tinha me falado um pouco. Eu fiquei muito curiosa porque, assim, esse tema, ele vem muito de encontro ao nosso desenvolvimento pessoal. E é muito importante isso. Se a gente não está bem, a gente não consegue lidar com o outro de uma forma assertiva, a gente não consegue ser bom para o outro, né? A verdade é essa mesmo, né? A gente não está bem com a gente não consegue ser bom para o outro. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu estou muito curiosa. Bom, o olhar sistêmico, na verdade, né, eu vou estar trazendo aqui para as mães, né, e também para os profissionais, vai ser de uma forma bem simples, né, porque o olhar sistêmico, ele vem da constelação sistêmica, que é um estudo muito mais aprofundado, né, e ele é uma abordagem terapêutica. E eu trouxe esse tema para nós percebermos assim, que o olhar sistêmico está presente em todos os momentos das nossas vidas. O nosso corpo é um sistema, né? A nossa cidade é um sistema, nosso país, nosso estado, as nossas famílias, tudo é um sistema. As empresas é um sistema. Então, este olhar que eu trouxe, né, hoje é para falar um pouquinho que o olhar sistêmico, ele vem, né, também dessa abordagem terapêutica que é da constelação sistêmica, e ele tem três, né, fala sobre as três ordens do amor. Então, eu trouxe isso de forma bem simples, para quem quer compreender um pouco mais, precisa aprofundar muito, porque é um estudo bem complexo, né? Mas só de trazer para nosso dia a dia esse olhar, nós já conseguimos verificar muitas possibilidades aí de mudanças mesmo. Então, este olhar sistêmico, ele serve para nossas vidas para nos direcionar, né? Ele é para nos direcionar para uma vida melhor. Então, por isso o tema, olhar sistêmico para uma vida mais saudável, né? Nossa, que legal. E hoje nós estamos muito sedentos dessa vida saudável, né? Que é uma vida tão corrida, agitada, é trabalho, é filho. Também temos os maridos e as responsabilidades em casa que acabamos esquecendo de nós, né? E o olhar sistêmico, né, como eu já tinha comentado aqui de forma bem sucinta, que eu vou trazer mesmo, ele é regido pelas três ordens. E essas três ordens a ordem, né, as ordens do amor. Ela é com, né, a primeira ordem, pertencimento. Todo indivíduo, ele precisa se sentir pertencente. Então, nós pertencemos a uma família, nós pertencemos, né, a uma sociedade, nós pertencemos a algum grupo específico. E, além do pertencimento, nós temos também a hierarquia, né, que essa hierarquia, ela serve em todos os âmbitos também, tanto na nossa família, quanto na empresa. E depois da hierarquia, temos também a questão do equilíbrio. Ter este equilíbrio entre o dar e o receber. E esse olhar sistêmico, Joana, ele diz respeito ao indivíduo, ao individual, não é isso? Sim, ele diz respeito a cada indivíduo, porém, o indivíduo ele não é um ser que está só, né?
está interligado. Então, este olhar sistêmico, nós podemos olhar para nós mesmos, né, se aprofundar neste olhar para o nosso interior de nós mesmos, também ao nosso redor. Sim. Então, essa questão né, dessas 3 ordens, ela é muito importante nós analisarmos cada uma delas, porque é ela que vai reger, né, ela vai reger as nossas vidas. Sim. Por exemplo, a questão do pertencimento. Nós não podemos excluir ninguém do nosso, né, das nossas raízes pertencentes a nós. Você fala família. Sim. Com relação à família, para todos esses ambientes que eu falei, que existe, né, o sistema ali, existe a questão né, desse primeiro pilar, que é mesmo essa questão do pertencimento. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão da família, porque é o que você está trazendo bastante, né, para estar ajudando os pais, para estar ajudando os profissionais. Então, este olhar sistêmico para a família, como que ele funciona? A questão do pertencimento é que cada um dos indivíduos na família, ele tem um papel fundamental. Então, assim, nós precisamos olhar para cada um e olhar com muito amor e com muito respeito, e também trazer para aquela vida ali muito valor, né? Porque cada um tem o seu lugar, e são pessoas, cada indivíduo é de muito valor. Mesmo tendo conflitos. Eu acho que é isso que muitas vezes, né, várias crianças que nós já atendemos nas escolas, e até nós mesmos, né? Às vezes nós temos alguns familiares que nós não temos um bom relacionamento, né? Mas pelo que você trouxe, eu achei super válido, essa pessoa, mesmo tendo esses conflitos, ela é muito importante, porque ela está na nossa vida para a gente aprender alguma coisa com ela, né? Nada acontece por acaso. Sim, como nós falamos bastante, assim, né? Ninguém veio aqui nesse mundo a passeio, né? Sim. Cada um veio e cada um tem a sua função. Sim. Então, o fato de nós darmos bem com uma pessoa ou não, isso não vai trazer para nós ou para a pessoa algo assim que não vai precisar deixar de acontecer. Sim. Não tem problema nenhum, porque nós, né, enquanto pessoas, com toda certeza nós vamos ter pessoas nas quais a gente vai ter um maior contato e nas outras que não vão ter um contato tão grande assim. Mas nós precisamos respeitar, né, cada um, e valorizar que todos nós temos muito valor, cada um indivíduo tem muito valor, e é isso, né? Você não combinar muito com alguém, tudo bem, você respeitando, tá tudo bem, cada um segue o seu caminho que tá tudo certo. E quando esse caminho ele não é traçado dessa forma, né? Às vezes a pessoa não tem um bom convívio com a outra, mas acaba não tendo esse respeito. Existe alguma consequência disso? Como que funciona, né, mediante o olhar sistêmico? Então, com relação, né, ao olhar sistêmico, cada indivíduo ele tem ali seu lugar no mundo, né, no mundo, na família, em cada lugar mesmo. E nós precisamos entender que cada um ter o seu lugar já é a questão do pertencimento. Sim. Cada um tem o seu lugar. A questão da hierarquia, nós precisamos entender assim. Na família, nós temos, né, nossos pais, nós temos os nossos avós, nós temos os nossos filhos, futuramente teremos até os nossos netos. Então, daí, né, a gente consegue observar claramente essa questão da hierarquia. Quem que veio antes de nós? Os nossos avós, né, os nossos bisavós, nossos pais. Então, essa questão que você mencionou, a gente precisa entender. Por exemplo, enquanto o indivíduo ele não está no lugar dele, acontecem esses emaranhamentos. Então, essa pessoa que você colocou, né, que às vezes você até tenta ali, mas não dá, porque a pessoa não consegue pensar e olhar dessa forma, é porque a pessoa ainda não compreende, então, e de forma inconsciente, ela está fora do lugar dela nesse sistema.
Então, eu vou, né, dar um exemplo aqui para nossas mães que estão nos acompanhando. As mães têm uma tendência a correr demais, né? Vamos dizer assim, ó. As mulheres. Sim, as mulheres têm a tendência, né, a querer correr demais, suprir, vamos dizer assim, muitas coisas, e ela acaba saindo fora do lugar dela. Hoje, nos dias atuais, nós temos muitas mulheres que estão assumindo a família, né, de certa forma, sim. Como um todo, e às vezes até bate no peito, assim, olha, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. E isso não é legal, né? Porque nós não somos mãe e pai ao mesmo tempo. Cada um tem a sua posição, cada um tem a sua função. Então, as mães que estão, né, vamos dizer assim, assumindo várias posições, elas estão esgotadas, estão cansadas. Doentes. E isso fica um sistema doente, né? Então, já que nós trouxemos aqui hoje o olhar sistêmico para uma vida mais saudável, a gente precisa entender isso. Cada um na sua função. As mães precisam trabalhar, né, a questão do papel delas de mãe e aceitar que as outras pessoas vão estar colaborando, cada um na sua função. Por exemplo, o pai. O pai, ele precisa exercer o papel de pai, porque ele é o pai, né? E acontece, às vezes, a gente até acha assim, ó, isso aconteceu até comigo mesmo, de nós olharmos o pai e falar, nossa, né, o pai, né, do meu filho, da minha filha, me ajuda muito, ele é uma rede de apoio para mim, mas o pai não é nem considerado uma rede de apoio, porque o pai, ele tem por obrigação também de auxiliar, né, essa família, essa criança, sim, com uma porcentagem dele. Então, é pai, mãe, avós, os filhos, cada um na sua função e na sua posição. E isso é a hierarquia, né? A gente precisa compreender, porque compreendendo isso e deixando cada um, sim, fazendo o seu papel, nós vamos conseguir ter um sistema mais equilibrado e harmonioso. E aí entra a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio. Quando nós estamos na posição correta, cada um exercendo a sua função, a sua posição, há um equilíbrio, porque aí entra o dar e receber. O exemplo que nós demos dessa mãe que abraça tudo. Ela está fora de ordem, né, porque ela está assumindo vários papéis. Isso começa a ficar de forma muito desequilibrada. Ela traz para ela, né, até doenças mesmo. E aí, por que isso acontece? Porque não está infringindo a lei do amor, que é do equilíbrio. Ela está doando demais. Então, nós não podemos doar demais, nós precisamos equilibrar. É o doar e o receber. Então, por isso que eu trouxe esse tema, né, de forma muito simples e sucinta, para a gente compreender mais assim, o nosso dia a dia. E a partir desse momento, cada um pode estar olhando, né, para a sua família com mais amorosidade, de olhar e falar assim, não, eu vou tirar um tempo para mim, porque nós precisamos, né, a primeira pessoa que a gente tem que cuidar muito é de nós mesmos. As mães, elas têm que cuidar delas para estar bem, para cuidar dos filhos, sim, né, e também de todas as outras pessoas que estão em torno ali dela. E você falando isso me chamou a atenção em 2 pontos. O primeiro às vezes nós não damos oportunidade da pessoa ocupar o lugar dela também, né? E eu acredito que isso seja muito prejudicial tanto para nós quanto para o outro, porque a gente também não dá o espaço. Quer dizer assim, um exemplo, né? O pai da criança não me ajuda, ou às vezes a pessoa não está ajudando, mas será que eu também estou dando espaço para essa pessoa exercer o papel dela? Então, quando a gente, né, assume demais todas as outras responsabilidades, que às vezes nem é nossa, para nós fica pesado, sobrecarregado, e para o outro, como você mencionou, a gente tira as forças do outro. E isso tudo acontece de forma inconsciente. Por isso que esse olhar sistêmico é tão importante nas nossas vidas do dia a dia mesmo. Porque quando a gente assume vários papéis, nós estamos tirando a oportunidade do outro exercer a função dele. E quando, né, o indivíduo ele perde, né, a função dele, ele perde forças. Então pode acontecer desta pessoa
que não está tendo espaço dela para fazer o papel dela, simplesmente o papel dela, ela começa a perceber que, opa, ali eu não estou sendo útil. E aí começa a influir também essa questão do pertencimento. Exatamente. Né? Essa pessoa está deixando de pertencer ali. E aí é onde acontece muitas das vezes dessa pessoa não aguentar e querer fugir. A tendência é querer fugir daquela realidade porque para ela aquilo ali não dá. Então, aí por isso que fica todo esse emaranhado. Nós costumamos falar na constelação sistêmica que é um emaranhado que a gente precisa buscar conhecimento para diagnosticar, para buscar, né, a cura e até mesmo liberar tudo isso para as coisas fluírem de forma natural e saudável. Sim. Outro ponto é em relação a como tudo isso reflete, como que tudo isso reflete na criança. Para nós, né, enquanto profissionais, né, da educação, também como os pais, a gente percebe muito isso. Por quê? Quando a criança percebe tudo isso, ela começa, né, muitas das vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela criança tá mostrando-se agressiva, é porque ela observa, a criança está observando que as coisas estão fora de ordem e aí ela fica fora da ordem também. Não tem como ela ficar na ordem correta de filho, sendo que quem são, né, os responsáveis delas estão fora da ordem. Sim. E isso acontece muito também, por exemplo, nos conflitos, quando os filhos vão crescendo, vão começando a ter conflito com os pais. Acontece muito por conta disso, porque os pais, muitas das vezes, deixou os avós tomarem conta da criança. A criança tem como referência de pais os avós. E aí, né, neste olhar sistêmico, o que vai acontecer com os pais? Se os avós estão sendo, né, pelo olhar sistêmico, ficou na posição de pais, esses pais passam a ter a posição de irmãos. E às vezes começa a ter uns conflitos, porque o conflito entre irmãos é meio que, né, saudável, comum, natural. Sim. Então, e as famílias às vezes não entendem isso. Elas não entendem porque, assim, vai muito além de só olhar e compreender ali. Precisa fazer, né, uma análise, um estudo muito mais profundo para conseguir compreender essa dinâmica. Nossa, é muito interessante. É muito interessante e, assim, e é muito real. É uma abordagem que vem sendo trabalhada no mundo inteiro, porque vem já demonstrando muitos resultados. E é uma abordagem terapêutica, ela não tem nenhuma influência religiosa, não tem nada como religião, ela é uma abordagem terapêutica, estudada, né, pelo Bert Helling, e assim, ele estudou muito a fundo mesmo, e agora tem muitos profissionais estudando, porque é uma técnica que depois que as pessoas começam a compreender, ela fica fácil de ser executada, porque é uma abordagem simples, né? Existem muitas questões que nós precisamos aprofundar, mas nós conseguimos praticar ela de forma simples. E dê alguns exemplos, Joana. Eu quero observar minha família, para ver se nós estamos no equilíbrio. Como que eu posso fazer de uma maneira simples e, assim, objetiva, que eu consiga fazer, detectar algumas situações, algum problema, para chegar nesse equilíbrio. Sim, quando as coisas estão em equilíbrios, é porque as coisas estão leves, né? Então, assim, esse olhar sistêmico, ele traz para nós que a vida precisa ser leve. Então, o primeiro passo seria esse. No que está acontecendo ali que não está leve? Sim. Então, nós precisamos ir no ponto daquilo que não está legal, no sentido assim, dos conflitos, né? O casal, por exemplo, às vezes a mãe, né? Igual você está com um bebê pequeno aí. Sim. Às vezes a mãe recebe o bebê e aí começa a perceber assim, nossa, mas meu filho precisa muito de mim. E começa a projetar nessa criança o tempo só para a criança. Né? Aí, às vezes, até, vamos dizer assim, esquece um pouco do marido, e aí, às vezes, começa o conflito do casal, começa a aparecer.
Então, o primeiro passo de você olhar para a sua família e ver o que não está legal é os conflitos. Primeiro olha e vê os conflitos que está acontecendo. E começa a analisar o que poderia, né, ser mais equilibrado. Aí você entendendo o que precisava ser equilibrado, aí você já começa a ter um olhar já sistêmico para isso. Entendi. Né? Então, as nossas famílias que nós, né, estamos sempre trabalhando com elas costumam não perceber isso porque o nosso dia a dia está muito automático. Né? Outra coisa que seria interessante a gente já começar a observar é a questão das nossas tarefas diárias. Se tiver muito no automático, muitas coisas para fazer de forma automática, você não vai conseguir compreender aquilo. E você vai olhar ainda para todo aquele conflito e vai achar assim, não, faz parte da vida. É assim mesmo. A família é assim mesmo, é meio bagunçado. E não é. Se tiver todo esse emaranhamento, é porque o sistema não está saudável. Então a gente precisa olhar para o que está desequilibrado para a gente buscar esse equilíbrio. E se preciso for, buscar ajuda mesmo, porque muitas das vezes sozinhos nós não conseguimos. Não. E quando a mãe recebe o bebê, eu falo isso porque eu tive essa experiência agora, né? Você fica perdida, porque você está vivendo uma experiência que você nunca viveu na vida, né? Está ali com um ser que depende exclusivamente de você. Eu estava até conversando com o meu esposo. Ele falou, Sabrina, nada substitui a mãe. Nada e nem ninguém. Né? Ele fica super bem comigo, a gente, né? Mas não é igual como é estar com você aí, ele com você. Né? Então, assim, a mãe ela tem um papel fundamental na vida da criança, né? Como todos os outros, mas eu digo assim, nesse começo, que você não conhece, é um ser que depende super de você. Normalmente, no começo ali que você está com a criança, nós estamos, assim, esgotadas. Né? No primeiro mês, quando eu tive o Léo, eu pensei que eu não ia dar conta. Esse foi o meu sentimento. Mas as coisas foram se ajeitando e foi dando tudo certo. A gente foi vendo o jeitinho dele, né? Foi se adaptando à rotina, né? Ele com a nossa rotina e nós com a rotininha dele, porque ele já tem uma rotina super interessante, como que os bebês eles já vêm assim, completos. Eu estou assim, apaixonada por essa experiência de ter um bebê tão próximo a mim, cuidando, enfim, tendo essa experiência da maternidade. Ela é incrível. E como essa experiência da maternidade, ela abre os nossos olhos também para as prioridades, Joana. Sim, esse ponto que você trouxe, né, da mãe ser papel fundamental, vem por conta mesmo de que a criança, a princípio, né, ela já foi até ali gerada pela mãe, então o contato maior que ela tem realmente é com a mãe, e ela, né, a criança, ela vai depender em tudo da mãe. Então, assim, essa proximidade da mãe estar ali junto é fundamental. E você vem trazendo muito essa questão da rotina, né, para as mães. Sim. E as pessoas que começam a analisar e a praticar uma rotina, ela percebe que ela já se organiza a vida dela e a vida da criança e a vida da família como um todo. Sim. Então, essa rotina também já ajuda muito. E no início, né, quando a mamãe ali recebe o bebê, ela precisa demais contar com essa rede de apoio que é as pessoas da família, as pessoas mais próximas. Tá? As próprias escolas, as próprias creches também são consideradas redes de apoio. Sim. Então, nós precisamos entender, nós enquanto mães, quando o bebê chega, né, eu também sou mãe, eu sei bem disso, nós temos a tendência de querer dar conta de tudo. Exatamente. E nós não precisamos dar conta de tudo. Aliás, é até importante a gente entender que nós não somos mulheres maravilhas, né? Nós precisamos entender que nós não vamos dar conta de tudo. E tá tudo bem também. E hoje, Joana, a sociedade, ela coloca, né, até rotula, né? E até, assim, como que eu posso te falar? Fica claro pra gente que a gente precisa dar conta de tudo, né? Você precisa ter 2 empregos, ter um bom salário, dar conta da sua família, dar conta do seu filho. E também, se nada disso der certo, tudo bem, você começa de novo. E assim, na minha visão, né?
Para mim não existe isso. Família é uma só, entende? E saúde é uma só. Eu que já tive alguns problemas sérios de saúde, também pude estar com a minha mãe, que passou por problemas graves, né? Até faleceu. Então, assim, saúde e família são coisas muito valiosas que a gente precisa priorizar, né? Assim, na minha visão de mundo, assim, de vida, primeiro lugar, saúde. Sem saúde, nós não somos nada. Nada, Joana. Sim. Nada, nada, nada. E sem a família também nós não somos nada. Porque a gente precisa pertencer a esse grupo, né? Que na minha visão, que Deus colocou aquelas pessoas, te confiou aquelas pessoas para você cuidar. Então, isso que você trouxe, Sabrina, é muito importante para nós, né, pensarmos que quando nós colocamos essa prioridade, que é a família, né, para nós, a questão da saúde, a família, quando isso está tudo bem, né, a nossa saúde, a nossa família, essa prioridade nossa estar bem, quando ela está tudo funcionando, né, bem, as outras coisas tendem a funcionar bem também. Sim. Então, por isso que você trouxe, é fundamental das famílias começarem a perceber que essa prioridade, ela é importante nas nossas vidas. E as outras coisas, elas vão começar a se equilibrar e começar a funcionar bem a partir do momento em que nós estivermos bem, nós estivermos com a saúde boa e a nossa família estiver bem também e tudo equilibrado. Então, isso que você trouxe é o primeiro passo, vamos dizer assim, para as coisas começarem a ficar bem, né? Eu atendi uma mãe uma vez que eu fiquei assim, que a história dela mexeu muito comigo. Ela é mãe de 3 meninas. E ela chegou lá na escola totalmente desequilibrada emocionalmente mesmo, muito abalada. Você via assim, já estava exteriorizando aquilo, que estava insuportável. A gente foi conversando com ela e ela falou, olha, eu trabalho de segunda a segunda, porque de segunda a sexta eu trabalho em uma fábrica, no sábado eu faço galinhada e no domingo a gente vende feijoada. E eu tenho as 3 meninas e o meu esposo. Só que eu não estou aguentando, chorando. E eu falei pra ela isso, até inconscientemente, mas assim, me veio aquilo, eu falei pra ela. Eu falei, olha, mãe, você hoje, essa rotina você já tinha? Como que é? Não, eu já tinha. Mas você tinha as 3 meninas? Não, não tinha. Eu falei, pois é. Hoje sua realidade é outra, né? Você tem 3 pessoas que dependem muito de você. Né? Ela até falou, olha, eu não vejo as minhas filhas, porque eu levo para a escola de manhã, a minha mãe busca, e a hora que eu chego, as minhas já estão dormindo. Isso é muito sério, né, Sabrina? Porque a sociedade, né? Só que nós nós permitimos que isso fosse acontecendo nas nossas vidas. E como você mesmo falou, e até de forma inconsciente. É inconsciente. Por exemplo, as mães, né, e até mesmo alguns pais vão abraçando tanto, que as coisas ficam tão pesadas, que aquilo ali acaba sendo prejudicial. E às vezes a família acha que não, nós precisamos agir dessa forma para nós conseguirmos viver bem. E muitas das vezes é o contrário, né? E o olhar sistêmico, ele é tão interessante que quando a pessoa começa a perceber essa dinâmica, ela começa a ter umas pausas de reflexões para entender isso. Peraí, se eu estou indo por este caminho e as coisas estão como estão, é porque talvez não seja tão legal continuar dessa forma. E aí no caso dessa família, né, que você citou como exemplo, essa questão do tempo para eles estava muito disfuncional, estava tão desequilibrado que estava trazendo muitos outros problemas para eles. Então é importante a gente ter esse olhar, né, analisar, e igual eu comentei com você, a gente começa a analisar qual ponto que precisa ser modificado a partir do momento que a gente percebe que aquilo ali não está legal. Não está legal, então o que precisa ser feito? O que seria legal? Sim. Porque hoje, nos dias atuais, as famílias precisam entender. Há pais que nessa vida corrida acaba não tendo, né, papéis ali de bons pais. E há também o inverso, às vezes dos pais que se cobra tanto
que começa a até mesmo se doar demais. E neste olhar sistêmico fica muito claro isso, que as coisas precisam seguir num ritmo correto, porque senão das duas formas fica desequilibrado. Tanto aqueles que deixam para lá, tipo aqueles pais que a gente costuma dizer que não têm os hábitos muito saudáveis, Sim. tanto quanto aqueles que super protetores demais. Então a gente precisa ter este olhar e equilibrar todas essas funções mesmo. Né? É bem interessante mesmo. Muito. E aí chegamos num ponto que é reflexo, que são as crianças, né? Aqueles que às vezes a família super protege, ou tem algo na escola também que às vezes me corta o coração, são aquelas crianças que a família coloca toda a expectativa, né? Tudo aquilo que às vezes a mãe ou o pai queria na época da infância, coloca tudo na criança, né? Eu acho isso muito triste, porque a criança não tem a liberdade de colocar aquilo que ela tem dentro dela, porque elas carregam muita coisa dentro dela, né? Delas. Eu falo muito isso pro Jales, que o Léo já tem a personalidade dele. O Jales também já me falou isso. Sabrina, como ele já veio, ele já tem a personalidade dele, ele já demonstra alguns gostos, né? Às vezes gosta de um brinquedo, às vezes outro nem tanto. Então, assim, tão pequenininho, imagina uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, assim, essas particularidades, elas precisam ser respeitadas, né? Sim. E os pais, eles precisam compreender bastante isso, Sabrina, pelo fato de que nós precisamos olhar para os nossos filhos como indivíduos que vão ter, né, ali o seu momento da infância, o seu momento da adolescência, vão se tornar adultos e eles precisam trilhar o caminho deles. E esse olhar sistêmico, quando traz, né, uma relação saudável da família, nós percebemos que os pais, a função dos pais qual que é? É cuidar dos filhos até o momento que precisa cuidar. Depois que os filhos se tornam ali adolescentes, adultos, eles já começam a trilhar o caminho das vontades deles, dos Sim. sonhos e projetos deles. Nós tivemos ali a nossa infância, nós tivemos a nossa adolescência. E os pais, né, nós, no momento em que nós éramos crianças, eles agiram de uma certa forma do jeito que eles conseguiram fazer. Hoje nós conseguimos ser, vamos dizer, né, uns pais diferentes e melhores, talvez. Então nós precisamos compreender que os filhos, eles precisam ter a vida deles e projetar expectativas nossas nos nossos filhos. Isso fica disfuncional para a criança, para o jovem e até adulto. Então, quando essa criança recebe de nós, pais, e eles vão percebendo tudo, quando eles recebem as expectativas que nós gostaríamos para nós, é natural nós queremos o bem do nosso filho, isso aí tudo bem, mas nós precisamos ser bons pais para que eles consigam ter uma boa educação, para eles trilharem um caminho bom. Sim. Mas nós projetarmos as nossas expectativas para a vida deles, nós vamos fazendo com que eles vivam uma vida que não é deles. E isso acontece muito na questão, né, nos nossos dias, hoje, de muitos jovens estarem assim, meio que perdidos ainda, não sabendo o que quer fazer, porque muitas das vezes eles estão vivendo a vida dos pais. E na constelação, né, familiar, nesse olhar sistêmico, isso fica muito claro, que a tendência é uma repetição de padrões. Sim. Então, se nós, pais, nós agimos daquela forma, né, a nossa família é daquela forma, a grande tendência é desse indivíduo vir a repetir aquele mesmo padrão. Então, se nós queremos filhos saudáveis, a gente precisa dar uma boa educação e para eles seguirem bons exemplos, porque eles tendem a seguir o mesmo padrão. Então, isso acontece tanto para um sistema saudável, quanto para um sistema, né, doentio, vamos dizer assim. E a tendência deles repetir esse padrão, eles vão trazer várias consequências para a vida deles e de forma inconsciente. É bem interessante isso mesmo. Em contrapartida, nós temos pais que são ausentes.
que isso também acarreta muitas questões e muitas feridas. Sim. Quando nós temos ali, né, pais, né, tanto o pai quanto a mãe ausente, fica a lacuna de um indivíduo que precisava estar ocupando o lugar dele. Então, isso para, né, para qualquer indivíduo, né, como no caso dos nossos filhos, os filhos, eles precisam dessa referência do pai e da mãe. E aí, se acontecer às vezes, né, dos pais se afastarem, porque tem coisas que nós não temos o controle. E se acontecer, quem estiver com essa criança precisa trabalhar muito bem, né, tudo isso para não prejudicar ainda mais essa criança. Então, nós estamos vivendo momentos assim, de que existem muitas famílias, né, nessas condições. Sim. Às vezes não tem ali a presença do pai, ou às vezes não tem nem a presença da mãe. Nós precisamos entender que quem estiver nessa função, né, por exemplo, de estar cuidando ali como um pai, não ocupar o lugar da pessoa que não está ali. Ele pode ser uma pessoa boa, estando ali para auxiliar, porém, ele não pode tomar o lugar do outro, porque para aquela criança, o lugar do outro sempre vai estar ali. Então, não importa se foi embora, se abandonou, ele precisa ter essa referência. Não quero dizer que, às vezes, a criança, né, se depois vai crescendo, vai querer amar um pai que às vezes, nunca viu a criança. Não é isso. Mas, para o olhar sistêmico, aquele papel, né, daquela pessoa que foi embora, ela sempre vai continuar sendo ali importante na vida da pessoa. E quando ela ficar maior, né, que ela vier a entender mais as coisas, né, ela vai estar vindo a compreender que se a pessoa foi embora, quem saiu perdendo foi quem foi embora, né? Lógico que vai acarretar muitos problemas para a pessoa que está ali. Porém, quem estiver junto e souber, né, trabalhar bem toda essa questão, as coisas vão funcionar bem. Sim. Mas assim, não cabe à mãe, no caso de um pai ausente, a mãe achar que ela é a mãe e o pai não. Ela pode continuar falando, o papai foi morar em outro lugar, pode contar de forma real, porém, nós devemos mostrar para essa criança que ela não foi a culpa dessa situação. Porque quando acontece isso, geralmente é que o casal não deu certo. Sim. E quando o casal não dá certo, não deu certo a relação de casal, de duas pessoas adultas. A criança, ela precisa continuar sendo amada para quem estiver naquele, né, juntamente com ela, e ela vir crescendo e entendendo, porque a tendência das crianças também é assumir, às vezes, uma responsabilidade que não são delas. Aí fica disfuncional. Principalmente os irmãos mais velhos. Sim, os irmãos mais velhos, eles têm uma função muito importante ali na vida dos irmãos mais novos, mas, por exemplo, eles não podem tomar ali, mediante uma situação dessa, o lugar do pai que foi embora. Sim. Né? Porque também fica fora da ordem. Então, precisa ser conversado que este pai foi, que ali os filhos não tiveram culpa, porque a relação de casal não tem nada a ver com a relação de mãe, de pai para com o filho. A criança precisa crescer sabendo, entendendo que, né, às vezes os pais não dando certo, né, foge do controle de qualquer um. Então, o ideal é que os pais, né, dê certo, estejam juntos para auxiliar uns aos outros, né, para estabelecer ali uma família mais saudável possível. Mas se isso não acontecer, a gente precisa analisar e buscar essa ajuda. Chega na equipe de uma escola, pergunta o que pode ser feito para auxiliar essa criança e as coisas vão se acertando. Porque nós precisamos entender que cada família também está sendo composta de uma forma, né, que a gente não tem controle de como pode ser. Então, a gente precisa compreender para essas crianças terem
boas referências para elas conseguirem trilhar um caminho bom, para elas depois, né, no momento oportuno, conseguir escolher, fazer as escolhas delas e fazer as escolhas dela, né, de forma com exemplos ali saudáveis. Sim. E eu estava pensando aqui, né, em relação a relacionamento. A relação ela é construída, porque muitas vezes já também passei por alguns atendimentos com algumas famílias, de repente o pai ou a mãe ir embora e do nada aparecer e assim começar até a cobrar a criança esse convívio. E muitas vezes a criança até não quer ter esse convívio no momento ali, ou da forma como é até imposta. Né? E assim, essa relação precisa ser construída e é dia a dia. Não é, João? É dia a dia. Né? Você estando ali todos os dias para saber como que essa criança está, se ela está precisando de alguma coisa. Não é só coisas materiais também, porque hoje acho que é muito imposto para nós também que o material ele é muito importante. Né? Ele é importante, né? Nós precisamos das coisas materiais, mas nada vai suprir os sentimentos, você estar ali, a presença, né? Ali com a criança no dia a dia, nos bons momentos, nos momentos difíceis, né? Quando ela está doente ou quando ela precisa de você ali mesmo, porque a demanda da criança ela é uma demanda grande. Sim, e hoje, né, nos dias atuais, as pessoas elas tendem a querer suprir de forma com materiais, né? Às vezes está trabalhando demais, está ausente e ela começa a suprir com bens materiais e já foi, né, comprovado, igual eu costumo estudar muito a questão da neurociência e já é comprovado. A criança ela precisa do amor, né, do respeito, e nós precisamos compreender que essa questão da relação, né, de ser construída, nós não devemos ficar impondo coisas que a criança está demonstrando ali que não quer. Nós precisamos, isso chama respeito, a gente precisa respeitar. Não adianta a gente querer falar assim para a criança, vai lá, abraça. Se a criança demonstrou que não está bem, não está sendo para ela, vamos dizer assim, confortável aquela situação, nós não devemos forçar a criança, porque isso vai trazer outras coisas para ela. Então, essa relação, a gente precisa observar que precisa ser de muito respeito. Sim. E amor é a questão maior, né, que as nossas crianças estão precisando. Então, e muitas das vezes não é a gente pensar assim, mas, nossa, eu não tenho tempo. Às vezes, o mínimo de tempo que nós tivermos, principalmente nós enquanto pais, o mínimo de tempo que nós tivermos, que nós mostrarmos para os nossos filhos que nós os amamos, né, de forma assim, bem genuína mesmo, eles vão compreender. Então, não é questão do tempo, é a questão de fazermos com intensidade ali para a criança perceber que o amor dos pais elas estão recebendo. Então, hoje em dia, nós podemos pegar aí, né, várias famílias e analisar como que está a situação das crianças. Aquelas crianças que demonstram muita rebeldia, que demonstram às vezes muita apatia, se nós formos analisar, muito dessas situações está ligada com a falta de amor que elas estão recebendo ali dos pais, principalmente. Sim. Né? Porque para a criança, a referência maior são dos pais. Sim. E muitas das vezes esses pais, né, na disfunção ali de estar ocupando uma função, às vezes, que não é o lugar dele, começa a trazer essa desarmonia e as crianças vão sentir. Então, sempre vai acabar recaindo, vamos dizer assim, sempre nas crianças. Então, é elas que vão estar demonstrando tudo isso para nós. E nós temos que ter um olhar muito atento, porque nós estamos aqui tentando acertar, mas muitas vezes nós não acertamos, né? E assim,
Se você vê seu filho, né, mais calado, mais quieto, ou muito rebelde, ou muito agressivo, é importante que a família tenha esse olhar para essa criança. Mas o porquê que isso está acontecendo? Porque às vezes eu vejo assim, nós também temos a tendência de rotular. Ele é rebelde. Sim. Ele é mal criado, mal educado. Eu acho isso tão sério. Porque assim, ó, vamos pensar, tem dia que eu não tô bem, né? Nós não estamos bem. E às vezes daquele dia, a mãe, e palavra de mãe, de pai, ela tem muito poder, né? Eu vejo assim. Então assim, esse menino é muito sério, ou esse menino é muito sem educação. Às vezes naquele dia ele não estava bem. E a mãe e o pai falando isso, acaba assim, o menino nem é assim, mas ele acaba sendo assim, porque você fala tanto que ele é isso, que ele acaba se sentindo pertencente àquilo que você falou, né? Porque palavras de mãe e pai, elas têm muito peso. Sim, né? Nós, enquanto pais, nós temos que tomar muito cuidado mesmo com todas as palavras que saem da nossa boca. Porque as crianças, elas tendem a receber tudo dos pais como verdade plena. Né? É uma tendência, elas receberem tudo dos pais como uma verdade muito forte. E então, quando o pai, às vezes na correria, no momento ali de nervosismo, fala assim, a criança está dessa forma, ela é isso, ela é aquilo. Ou vai numa reunião da escola, a professora falou que você é isso, você é aquilo, e você vai ver se você não for diferente. Então, assim, isso para a criança é muito, até pesado, porque uma criança, ela não consegue ainda gerir, né, tudo isso. É muito imaturo. Ela ainda está em desenvolvimento. Exatamente. E quando ela recebe dos pais, que são as principais referências dela, né? Então nós enquanto adultos, profissionais e responsáveis, nós precisamos tomar muito cuidado com essas palavras ditas. E por que não fazer o inverso? Né? Recebeu algum elogio do filho, foca naquilo, porque tudo que nós focamos, ele expande. Então, quando nós recebemos do nosso filho algum detalhe que a gente não achou muito legal, nós precisamos sim, não que a gente vai virar as costas para esse detalhe, mas nós precisamos agir de uma forma mais assertiva. A gente compreende que nós somos adultos, nós temos essa inteligência para estar gerindo isso da melhor forma possível. Nós precisamos entender isso, trabalhar isso com nossos filhos, sem que nós precisamos falar essas palavras para a criança não tomar isso como verdade. Exatamente. Existem muitas crianças que às vezes ela carrega tanto aquilo, né, vamos dizer assim, tanta coisa negativa, que aquilo vai se tornando real. Tanto porque tudo que a gente vai ouvindo vai se tornando real. Exatamente. Então vamos, aqui vai ficar até uma dica, para esse, vamos dizer assim, para o que nós vamos estar fazendo para estar melhorando o nosso dia a dia. Uma dica é justamente essa: os pais começar a olhar para os filhos, as coisas boas dos filhos. Nossos filhos são maravilhosos, nossos filhos têm tudo de bom, porque nós somos responsáveis por tudo que eles são. Então, se nós pais começar a falarmos para eles coisas que não é legal, é porque o que não está sendo legal está vindo de nós. Exatamente. Então, essa vai ser uma dica para a gente estar pondo ali, colocando em prática no dia a dia, para nós começarmos a olhar para os nossos filhos, as coisas que eles têm de mais importante e o que eles têm de melhor para nos oferecer. E nós vamos começar a focar em tudo isso, para que isso venha se expandir e venha crescer cada vez coisas melhores para eles mesmos. Exatamente. E assim, nós também temos uma tendência da perfeição. E ninguém é perfeito, né? E se a criança, às vezes, nós somos movidos a sentimentos, né? E às vezes alguns sentimentos falam mais alto. Tem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são muito pacatas. Então, assim, a gente não pode ver isso como um defeito, e sim algo a ser trabalhado, não é verdade? Da criança. Se às vezes ela é muito nervosa, muito agitada, é bom ver o motivo, né? E muitas vezes esse motivo vem, a raiz desse motivo é lá dentro de casa mesmo, nesse sistema, sim, né? Familiar, analisar isso,
conversar. Hoje em dia nós estamos perdendo essa questão tão simples que é do conversar. Às vezes sentar com a criança, olha o que está acontecendo. Você tem alguma coisa para falar? Aconteceu alguma coisa? Eu te falei alguma coisa que te magoou? Porque a gente fala muito. Né? E às vezes uma coisa que para mim é muito tranquila, muito simples, causa uma ferida no outro. Sim. Né? E assim, e com tudo isso, Joana, me veio muito forte assim, nós vamos formar adultos seguros e adultos felizes. E esse é o objetivo. Sim, você também tocou no outro ponto assim, bem legal mesmo, de nós começarmos a olhar para nossas crianças e dar voz para eles. Exatamente. Nós temos, né, uma tendência mesmo a querer ter o controle de tudo, e muitas das vezes a gente coloca para as crianças só impondo. E as crianças, né, elas têm os sentimentos, elas sabem expressar, e às vezes, né, esse expressar dela é na rebeldia, às vezes fazendo alguma coisa com um amigo, porque muitas das vezes nós, né, não deixamos ela falar o que elas verbalizar o que elas precisam, que elas acabam nos verbalizando de outra forma. Né? Então, até para chamar a atenção. Sim, e esse chamar a atenção é um pedido de socorro. Assim, olha, eu estou aqui, vocês estão me vendo, então nós precisamos olhar para essa criança e compreender que ela precisa expressar esses sentimentos, elas precisam trazer para nós o que elas estão sentindo. E principalmente agora, por conta da pandemia, nós vamos estar recebendo muitas crianças dessa forma. E muitas das vezes nós, né, enquanto profissionais da educação, pais, às vezes o sentar com a criança, olhar para ela e deixar ela falar alguma coisa, já é o que ela precisa naquele momento. Sim. Então, este olhar, né, e essa, vamos dizer assim, esse momento que nós precisamos dar para a criança é fundamental. Muitas crianças, às vezes, até estão demonstrando não querer conversa, não querer ficar participando das coisas justamente por isso. Às vezes elas já foram tão podadas, que chega um momento e fala assim, não, o melhor é eu ficar quietinha aqui mesmo. Então a gente precisamos investigar muito, né? Se a criança está rebelde, o porquê que está rebelde? Se a criança está muito quieta, por que está quieta? Então a gente precisa ter esse olhar atento para o que a criança nos vem demonstrando. Porque quando a criança nos demonstra, é porque por detrás daquilo ali já tem muitas outras coisas. Sim. Eu li um artigo que mexeu muito comigo. E tudo agora que eu venho lendo, venho estudando, está mexendo ainda mais comigo, porque agora eu sou mãe. Então, assim, a gente pensa 10, 20, 30 vezes, né? Porque agora eu tenho um filho, que são os filhos do quarto. Né? Quando você falava isso, eu pensava muito nessa questão dos filhos do quarto. São aqueles filhos que chegam e vão para o quarto e ali ficam, né, interagindo em computadores, em jogos. Então, assim, até que ponto essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles não estão assim pela falta da voz. Uhum. Ou de ter essa noção de pertencimento. Né? Ela está ali naquela família, mas ela não se sente parte. Uhum. Olha como isso é importante, né? Hoje os pais terem esse olhar, nós pais termos esse olhar. Né? Será que meu filho está se sentindo parte da minha casa? Será que eu estou tendo um olhar para ele? Será que eu estou suprindo as necessidades emocionais dele? Porque nós também, como pais, nós também temos essa função. Sim. Né, de suprir as necessidades emocionais dessas crianças. Porque eles têm todo um sistema imaturo, né? Eu recebi tantas perguntas falando sobre birra. Se a Brina vai no supermercado, o menino derruba o mercado inteiro, rola no chão, todo mundo fica olhando. As pessoas também, Joana, elas estão muito inseguras em relação ao que o outro vai pensar. Que o outro vai achar do meu filho. Nossa, eles vão achar que eu sou uma péssima mãe, porque meu filho está nessa situação. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Meu filho só está demonstrando
uma imaturidade de sentimento, isso é normal e tá tudo bem, né? Eu vou pegar meu filho, vou conversar com ele e independente do que o outro estiver achando de mim, né? O mais importante é a educação do meu filho naquele momento, né? Eu suprir as necessidades do meu filho, as necessidades emocionais do meu filho naquele momento. Eu vejo que o pessoal está muito preocupado com, meu Deus, o que está achando de mim? Eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, meu filho não é disciplinado. Sim, né, como você mencionou lá, agora que eu me tornei mãe, eu começo a pegar tudo aquilo ali e começo a sentir com mais intensidade. Isso é natural mesmo, porque nós, a partir do momento que nós nos tornamos, né, mães, a gente começa a trazer uma responsabilidade muito maior para nossas vidas, porque até então a nossa ação era em cima de referência do filho de outro, sempre do outro. Então, esse fato de nós nos tornarmos mãe, isso fica muito claro mesmo e intensifica muito, sim, a nossa ação, porque nós queremos fazer o quê para os nossos filhos? Tudo que é de melhor para eles. Então, por isso que fica muito evidente. E é uma tendência também muito grande do profissional, né? A partir do momento que ele, né, se torna mãe, se torna pai, ele começa a enxergar a realidade de uma forma muito mais ampla. Porque agora ele tem ali na prática aquela situação. E com relação a essa questão de sempre pensar, né, o que o outro vai dizer, o que o outro... Nós estamos condicionados, nós estamos, né, vamos dizer assim, numa sociedade que nós estamos muito condicionados a querer valorizar o que o outro está pensando. E, na verdade, quando a gente se preocupa com isso, o que o outro está pensando, o problema está em nós mesmos, porque quando a gente fica preso ao que o outro está pensando, a gente está querendo perder o controle de uma coisa que nós temos o controle. Se ali está acontecendo uma birra, né, do meu filho, eu vou lá, eu tento fazer o que for de melhor para sanar aquela situação. E que o outro vai dizer ou não, isso aí não diz respeito a nós ali que está na situação. Foge do controle. Porque se a pessoa passou e viu aquilo, primeiro, talvez o filho dela age totalmente diferente, tudo bem, é questão dela. Exatamente. Mas se ela estiver questionando ou julgando ali uma situação que está acontecendo com a pessoa, é o problema daquela pessoa que está falando aquilo. Então, se nós, essa também acaba sendo uma ótima dica para o nosso dia a dia, pararmos de ficar preocupados com o que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar não é de nossa responsabilidade, é da responsabilidade do outro. Quantos exemplos nós temos de filhos que foram ao supermercado, que aconteceu aquilo? Eu costumo trazer essa minha experiência, porque a minha filha no supermercado é uma coisa tão assim natural, né, de nós estarmos levando ela. E ela nunca deu uma birra lá no supermercado, vamos dizer assim. Mas é coisas que nós já fomos trabalhando com ela, porque a criança dar uma birra no supermercado, ela não está acontecendo naquele ambiente ali. Uma criança para dar uma birra ali no supermercado, não é só no supermercado que ela vai lá e dá uma birra. Isso já aconteceu em vários outros lugares, né? Em vários outros ambientes. Então, os pais, nós enquanto pais, nós precisamos entender que a nossa educação, lógico, a gente vai sempre esforçar para ser bons pais. E vai acontecer no nosso dia a dia ali, seja nas nossas casas, na casa dos avós, em qualquer ambiente. E quando a criança mudar de ambiente, ela vai estar, né, já vamos dizer assim, acostumada a comportar daquela maneira. E se acontecer dela ir no ambiente e se comportar de forma que a gente pode até julgar como inadequada, a gente vai ter que olhar, analisar e continuar levando essa criança neste mesmo ambiente, para ela começar a se comportar, vamos dizer assim, até de uma outra forma. Mas quando a criança está, vamos dizer assim, né, acontecendo ali o ato da birra, é porque ela quer nos dizer alguma coisa. E cabe a nós, pais, compreender isso até antes do momento em si. Então, depois que acontecer aquele momento, nós precisamos lidar ali com a situação, porque está naquele momento acontecendo, mas nós precisamos entender também este acontecimento fora daquele ambiente.
né? Para a gente continuarmos auxiliando e ajudando aquela criança até o momento em que ela não vai estar fazendo aquilo lá mais. E com relação ao que o outro vai pensar, a gente precisa mesmo praticar que o olhar do outro não é do meu controle. É isso. Joana, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que nós vamos, com esse bate-papo, ajudar muitas famílias. O seu conhecimento contribuiu muito, 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 viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Sabrina, pelo convite. E sempre que precisar pode, né, contar comigo, que eu estarei sim à disposição. Espero mesmo que todo esse nosso bate-papo venha de encontro com a necessidade dessas famílias que estão precisando muito de olhar para, né, esse sistema, né, familiar delas com um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão e entendermos realmente que nós estamos aqui para viver uma vida saudável e de forma mais leve. Muito obrigada, viu? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!